Então vamos falar dele, o destemido CFTV, Circuito Fechado de Televisão. Que é isso, né? Cara, que é isso? Então, circuitos fechados de televisão CFTV são sistemas integrados de geração de som e imagem que permitem monitorar ambientes próximos ou remotos em tempo real. Operam com armazenamento de áudio e vídeo de vários ambientes simultaneamente, possibilitando expressiva economia de meios de toda natureza na segurança de áreas, instalações, dependências e ambientes. Possibilitam. O que o CFTV é capaz de fazer? Patrulhamento preventivo e ostensivo em áreas com grande concentração de público ou veículos, gravação permanente de imagens em áreas patrulhadas 24 horas, emprego direto na substituição de mão de obra. Alguns exemplos de recursos de CFTV: gravador digital de vídeo, câmeras fixas, day-night ou infrared, dia e noite ou infravermelho, né? Comuns e em megapixels com imagens panorâmica para uso diurno, noturno ambos, câmeras móveis, que são aquelas PTZ ou speed dam, aquelas de teto de shopping, sabe? Minicâmeras fixas e móveis para uso diurno e noturno, placas de captura instaladas em microcomputadores, servidores de vídeo local ou transmissão remota, mesa controladora para câmeras PTZ e speed dam, lentes fixas auto-íris, zoom, varifocal, motorizada, software de gestão. Beleza. Controle de acessos. Compreende todas as atividades, medidas e procedimentos dos quais resultem específica ou acessoriamente limitação ao controle de circulação ou de acesso de tudo e todos no âmbito de uma instituição. Limita e controla a circulação e o acesso de pessoas, veículos, visitantes, materiais, documentos, inclusive de dados e informações, que são os conhecimentos. Então é correto dizer que o controle de acesso limita e controla os conhecimentos. Beleza? Para o nosso querido CESP, existe o chamado controle de entradas permitidas e entradas não permitidas. Beleza? O que acontece? A banca faz uma divisão por meio da palavra, da definição de portaria. O que é a portaria? A portaria são as entradas permitidas. São pontos fixos de segurança. Beleza? Em que a segurança deve controlar e fiscalizar a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais. E as entradas não permitidas são aquelas acessórias, alternativas, mas não são os maiores alvos das invasões. Exatamente, não são. Por quê? Porque qualquer suspeita de movimentação nas entradas não permitidas gera um alarde muito grande. Então, não são os maiores alvos das invasões. O que nós vemos aí muito? Os bandidos tocando interfone de prédio na portaria mesmo, se passando por morador, forçando a barra para entrar junto com o morador, porque se ele tentar uma via de acesso não permitida, tende a ser muito mais frustrante a tentativa dele, certo? Então, via de regra, as invasões ocorrem pelas entradas permitidas. A fiscalização, controle e vigilância devem ser constantes e abranger todos os pontos do perímetro de segurança, de modo a inibir e impedir qualquer ação criminosa, ressaltando que a atividade de segurança de áreas e instalações tem caráter preventivo. Beleza? Sem estresse.
partindo agora para um dos assuntos mais importantes: uso da força. Antigamente, até 2017 ali mais ou menos, utilizávamos o termo uso progressivo da força. O que, com o passar dos tempos, de 2017 para cá, caiu em desuso, porque entendeu-se que a palavra progressivo dava a ideia somente de andar para frente ou andar para cima, um aspecto de fato de progressão. Uma vez que o uso da força ele é doutrinariamente ensinado como a equivalência, né? Então ele é o contraponto da ameaça. Se o bandido usa uma faca, o aconselhável é que se use uma faca. Se o bandido usa uma arma de fogo, o aconselhável é que seja utilizado contra ele uma arma de fogo. Então, adotou-se a nomenclatura de diferenciado, porque assim tem-se a ideia de que possa progredir ou regredir, dependendo da ameaça. Mas é a mesma coisa, uso progressivo da força e uso diferenciado da força. Beleza? Avante. Uso diferenciado da força. Então, uso progressivo ou diferenciado consiste na seleção adequada de opções de força pelo policial em resposta ao nível de submissão do indivíduo suspeito ou infrator a ser controlado. Uma técnica bem utilizada é a verbalização. Querendo ou não, é a primeira. Então, técnicas de verbalização: dirigir-se utilizando de termos formais, né? Palavras formais, evitando gírias e termos vulgares. Os comandos devem ser dados utilizando linguagem cordial e firme. Não se deve gritar ou discutir com as pessoas abordadas, pois demonstra descontrole emocional e insegurança. Verbalização também procura sempre manter um tom de voz audível, firme e controlado. Beleza? Para que o abordado entenda também o que está acontecendo. Então, avançando, aspectos básicos. Nós temos a segurança, surpresa, rapidez e voz de comando. Tudo isso para o uso diferenciado da força. Ok? Princípio da surpresa é aquele em que o indivíduo está andando na rua, aí ele está olhando a viatura lá de longe. Isso é surpresa para ele? Não. Qual que é a surpresa? O indivíduo está andando, quando ele olha para trás, a barca da PLF em cima dele. Isso é o princípio da surpresa. Rapidez. Agir com rapidez, sempre firme, sabendo o que vai ser executado ali. E a voz de comando sempre firme, audível e sem confusão. Então, voz de comando sempre, a princípio, é sempre dada pelo 01, a não ser que seja delegada isso, mas a PLF tem a própria doutrina deles e isso a gente vai aprender no curso de formação. Mas devem acontecer, esses aspectos devem ser observados, né? Aspectos básicos, então, recapitulando: segurança, surpresa, rapidez e voz de comando. Aspectos psicológicos: autoconfiança. De nada adianta tratar de uso progressivo ou diferenciado da força se o cara não tem autoconfiança. E aí nós adentramos
no decreto 12341, de dezembro de 24, tá? Quando saiu o edital do MPU, esse decreto não tinha nem um mês de criação. Então, para que serve? Para que foi criado? Para disciplinar o uso da força e dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos profissionais de segurança pública, com vistas a promover eficiência, transparência, valorização dos profissionais de segurança pública e respeito aos direitos humanos. Então nós vamos ver aí uma série de princípios, e isso aqui é muito importante, muito importante. Depois de que esse decreto saiu aqui, eu não vi uma prova que não tenha caído alguma dessas definições, seja em exemplo, né, em bancas que são mais criativas na elaboração ali das questões, tipo FGV, ou mais assertivas, tipo CESP, dentre outras. Então é muito importante, tá? Os princípios gerais de uso da força. E aqui nós estamos falando de diferenciado, pois foi adotado assim, por motivo que eu expliquei anteriormente, em segurança pública. Então, primeiro, legalidade. Segundo, precaução. Terceiro, necessidade. Quarto, proporcionalidade. Quinto, razoabilidade. Sexto, responsabilização. Sétimo, não discriminação. E vamos ver cada um deles em espécie. Legalidade. O uso da força de instrumentos de menor potencial ofensivo somente poderá ocorrer para a consecução de um objetivo legal e nos estritos limites da lei. Então, legalidade, objetivo legal e estritos limites da lei. Saiu disso, não pode ser enquadrado como válido. Precaução, princípio da precaução. Então, as operações e as ações de aplicação da nova lei, devem ser planejadas, executadas mediante a adoção de todas as medidas necessárias para prevenir ou minimizar o uso da força e para mitigar a gravidade de qualquer dano direto ou indireto que possa ser causado a qualquer pessoa. Princípio da necessidade. Um recurso de força somente poderá ser empregado quando outros recursos de menor intensidade não foram suficientes. Então, aqui a necessidade é o escalonamento. É necessário escalonar? Não. Então, não se enquadra. É necessário? Sim. Então, se enquadra. Proporcionalidade. O nível da força utilizado deve ser compatível com a gravidade da ameaça. Então, a proporcionalidade é flexível e volátil. Ela avança ou regride. Então, compatível com a gravidade da ameaça apresentada, pela conduta das pessoas envolvidas e os objetivos legítimos da ação do profissional de segurança pública. Tanto é importante... Conectar a bateria aqui, carregador rapidão, para não interromper nossa gravação. Um segundo. Conectado. Então, beleza. Dando continuidade. Uso da força e princípios em abordagem recente. Então, olha só que caiu. Esse decreto, o 12345, é 12345?
12341. Então esse decreto 12341 foi de 23 de dezembro de 2024, cara. E olha só o que caiu em 25. Em janeiro de 25 foi lançado esse edital para a polícia do MPU, certo? Então, tratando de um dos princípios. Segundo a ONU, a afirmativa está aqui. O nível da força utilizada deve ser compatível com a gravidade da ameaça apresentada pela conduta das pessoas envolvidas e os objetivos legítimos da ação do profissional de segurança pública. O conceito apresentado acima se refere ao princípio geral da regulação do uso diferenciado da força em segurança pública no Brasil, denominado proporcionalidade. Aqui eu fiz uma adaptação, tá? Tinha as alternativas, era esse texto aqui, denominado, aí vinha as alternativas. Necessidade, razoabilidade, parará, e era proporcionalidade. Então só encaixei no texto aqui para ficar melhor da gente estudar. Definição aí do princípio da proporcionalidade. Beleza. Avançando, o princípio da razoabilidade. A força deve ser empregada com bom senso, prudência, equilíbrio, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, com vistas a atingir o objetivo legítimo da aplicação da lei. Então perceba, todos estão ligados lá ao primeiro, que é a da legalidade. Se não for para atingir isso, ele é ilegal. Princípio da responsabilização. Então, os órgãos e profissionais de segurança devem assumir a responsabilidade pelo uso inadequado da força após a conclusão de processo de investigação, respeitar o devido processo legal, ampla defesa e o contraditório. E, para fechar os princípios, o princípio da não discriminação. Os profissionais de segurança pública devem atuar de forma não discriminatória, sem preconceitos de raça, etnia, cor, gênero, orientação sexual, idioma, religião, nacionalidade, origem social, deficiência, situação econômica, opinião política ou de outra natureza. Rapaz, tá uma gritaria hoje aqui, mas vamos relevar, né, que a gente tenta gravar com as ferramentas e com o tempo que a gente tem, beleza? Então, princípio da não discriminação para fechar os princípios trazidos no decreto de uso diferenciado da força. Parágrafo 3º do artigo 2º, então, não é legítimo o uso de arma de fogo contra. Não é legítimo em duas situações. Quando a pessoa em fuga, que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte, lesão aos profissionais de segurança pública ou terceiros. E quando o veículo desrespeite o bloqueio policial em via pública, regra, exceto quando o ato represente risco de morte ou lesão aos profissionais de segurança pública ou a terceiros. Beleza? Fechamos mais um vídeo. E no próximo nós iremos tratar sobre gestão de conflitos e o gerenciamento de crises. Muito importante, beleza? Muito obrigado por acompanhar, pessoal. Desejo sucesso a todos, que todos possam ser aprovados, todos que estão acompanhando o nosso trabalho aqui no Foco Duplo, inclusive nós, do lado de cá. Não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, comentar aí, beleza? Segue a gente lá no Instagram. E tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo.